Aqui não conseguia falar com o Maguito no governo, né? Agora falar com o Papa, rapaz. Em 1990, um sequestro do meu filho mais velho, o Cristiano, subindo para o ginásio de esporte, pegaram ele ali numa manhã, chovia, o encapuçaram, soltaram ele lá perto da ponte da Babilônia. E a Câmara? A Câmara é aquela casinha que ainda tem ao lado da loja da Lourdes. A Câmara funcionava ali. Ali foi a primeira Câmara Municipal. Hoje estarei falando com Antônio Ferreira Cajango. Nasceu dia 25 de abril de 1950, na cidade de Santa Rita do Araguaia, Goiás. Filho de Ivo de Moraes Cajango e Leopoldina Alves Ferreira Cajango, casado com Jussara Fátima da Silva Cajango. E desta união nasceu 4 filhos. É bacharel em Ciências Econômicas, bacharel em Teologia e foi secretário de DMR na década de 70 e também secretário de Saúde no final da década de 90. Foi prefeito por 2 mandatos, entre 1983 a 1988 e também entre 1993 a 1996. Atualmente é padre da Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia. Cajango, seu pai foi o primeiro prefeito no município de Santa Rita do Araguaia. Me fala um pouco sobre ele e, inclusive, tem uma homenagem a ele na escola que é chamada Ivo de Moraes Cajango. Você podia relatar um pouquinho para nós sobre essas questões? Ô Joaninha, de antemão eu quero parabenizá-lo pela iniciativa dessas gravações que você está promovendo, que é de extrema utilidade, não digo só de conhecimento, mas de utilidade pública para o conhecimento do público, né? Eu já estou vacinado, já recebi as 2 vacinas. Você ainda não foi vacinado, mas vamos então caminho. Peço licença, vou retirar, para que até a gente se expresse um pouco melhor sobre... Quanto à sua pergunta aqui ao meu pai, como foi o primeiro prefeito, gostaria de salientar que meu pai, quando veio para aqui, ele veio dali do município de Guiratinga, da fazenda, vindo em função de trazer os meus irmãos para estudar aqui no Colégio Padre Carlete, isso em 1946. E nesse período dele aqui, ele foi indicado como primeiro prefeito, não porque ele era o Cajango, não é isso não. Porque ele foi o primeiro juiz de paz que era dado naquela época. O meu pai foi o primeiro juiz. Então, como ele era o primeiro juiz, foi indicado como o primeiro prefeito nomeado em 1953 pelo então governador do estado de Goiás, o Pedro Ludovico, e tomou a posse a instalação do município em 15 de janeiro de 54. E tanto é que aqui tem o colégio, né? Que homenageia o Colégio Estadual Ivo de Moraes Cajango, que, para se fazer justiça, foi construído no governo do Ari Valadão, e o prefeito da época era o Luiz Fernando Martins. Só que a conclusão dos trabalhos terminaram comigo em 1983, inclusive a instalação do colégio, onde nós tivemos ali, na época que existia até o curso de normal, que teve aqui, que hoje já não existe mais esse curso normal, que era aquela formação de professores. Em 1955, o ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, teve uma vinda aqui na cidade de Santa Rita do Araguaia. Por sinal, foi num período eleitoral. Você tem alguma lembrança desse episódio? Eu me lembro, e ficou bastante registrado em mim, dois fatos interessantes. Eu me lembro de ir no aeroporto, no campo de avião, com a minha mãe, as minhas irmãs, meu pai nesse período, ele era o prefeito, já aqui em 55, né, que aliás, aqui já era o Jerônimo Machado, 55. Meu pai foi prefeito de 54. Ah, foi antes um pouquinho.
Então eu me lembro de ir lá no campo de avião, que desceu ali no Salgueiro. Inclusive o avião era um DC-3 e o piloto era um irmão do deputado que representava aqui, José Feliciano Ferreira, que era de Jataí. E lá no campo houve um caso interessante, porque, vamos dizer assim, o mentor, o maior anfitrião de tudo isso, era o finado Caio Guinei, em Altaraguaia. Tanto é que o comício foi lá em Altaraguaia. E o seu Cacildo, com a boa das maneiras e na sua grande influência, ele arrumou o melhor carro que tinha para poder fazer o translado do então candidato a presidente da República do campo até o local do comício. Mas ali estava cheio de muitos cavaleiros que vieram das fazendas. E aí houve um fato interessante, que o seu Jerônimo Rocha, fazendeiro, trouxe toda a peãozada que ele tinha, todo mundo montado, mas dentro deles tinha um peão que gostava de uma boa montaria. E estamos todos lá, perfilados, né, esperando para aquele momento ali, quando o seu Cacildo chama o Juscelino: olha, vamos ali para o carro. Aí ele olhou para aquele mundão de cavaleiros ali, eu não saberia hoje dizer quantos que tinha ali, 50, 100, não sei, não me lembro, aí a minha memória não me leva mais a isso aí. E aí ele falou: não, vamos fazer o seguinte, eu vou descer a cavalo. Aí ele olhou naquele cavalo, escolheu aquele cavalo, que era um cavalo do Jerônimo Rocha, e o peão do Jerônimo Rocha, com toda a tralha. Aí ele chegou e falou: escuta, você troca comigo, me arruma seu cavalo, porque eu vou descer montado. Aí o cara desceu do cavalo e ele pegou no braço dele, foi lá e colocou dentro do carro junto com o Cacildo. Imagino que o seu Cacildo deve ter ficado uma arara, né? Com aquilo ali, porque ele desceu, aí então o peão, o cavaleiro, desceu no carro, no lugar que foi destinado ao Juscelino. Correto. E ele desceu montado a cavalo. Agora eu não sei se ele fez todo o trajeto montado, aí também eu não sei te falar. Depois, nesse ato dessa recepção dele aqui, também houve um outro caso aqui interessante. Ele no palanque, quando estava lá, tinha uma mulher com 2 filhos, um no braço e um outro pequeno. Aí já essa história que a minha mãe me contou, e o meu irmão José, que era o meu irmão mais velho, que essa história, quem contou esse da mulher, no caso da mulher lá no palanque, foi o próprio Juscelino, quando já senador da República, que falou isso ao meu irmão no gabinete dele no Rio de Janeiro. Até aqui, para dizer dessa do Rio de Janeiro, foi quando o padre Martinho, que construiu aquela igreja matriz ali em Altaraguaia, que pediu ao meu irmão que levasse uma carta ao Juscelino pedindo a ele uma ambulância para o atendimento em Altaraguaia. Olha aí aonde nós estamos. E o meu irmão foi lá e levou a carta e entregou nas mãos dele. Quando ele se apresentou e tal, aí tanto é que depois ele atendeu e mandou uma Kombi ambulância aqui para a paróquia de Altaraguaia para esse atendimento. Era uma ambulância que veio aqui através do Juscelino com pedido do padre Martinho. Tá. Mas aí ele falou ao meu irmão que Altaraguaia, essa vinda aqui, ficou muito marcada, porque quando ele estava no palanque, aquela mulher com aquelas 2 crianças, de repente ela enfiou a mão no seio, tirou o seio para fora e colocou a criança para amamentar bem de frente dele, assim, no palanque. Então aquela simplicidade do povo, aquilo marcou muito, e ele como médico, quer dizer, aquilo marcou muito de ver assim aquela sensibilidade que ele sentiu. Então isso foi um dos fatos que marcou muito, e isso inclusive é histórico que eu estou dizendo aqui, da vinda dele, a primeira ambulância que entrou aqui em Altaraguaia e Santa Rita foi através do Juscelino, a pedido do padre Martim, e a interferência do meu irmão José, que levou a carta ao Juscelino no Rio de Janeiro. A casa onde você nasceu ainda existe? E quantos anos aproximadamente tem ainda a casa de construída? Você lembra? A casa ainda existe, está ainda em perfeitas condições.
se preparando para a restauração a minha irmã, meu cunhado e meu sobrinho, o Dr. Lázaro Ivo, né, que é filho da minha irmã caçula, Cândida, que nasceu lá também. Nascemos os dois, eu nasci e a minha irmã Cândida nasceu ali também na casa. A construção dela está marcado em torno ali de 1885, construída por Joaquim Estevão de Melo. Na questão das construções urbanas, pode ser que na zona rural tenha alguma casa mais antiga, mas que eu saiba, não. Então é a casa mais antiga de alvenaria construída dentro de Santa Rita do Araguaia. Você descia o rio de boia, aproveitava bastante o rio, ou aconteceu mais alguns episódios nesse período de você quando criança, quando adolescente? Olha, você sabe que o Rio Araguaia é um dos principais rios, inclusive do planeta, né? Conhecido mundialmente. E nós temos aqui o privilégio de estarmos aqui, a primeira cidade à margem direita. Quem não mora aqui, que não toma banho no rio, não morou, não mora aqui, né? Mas eu nadei muito, aprendi a nadar no Rio Araguaia, desci muito, mas muitas vezes, e olha aí, por muito tempo descendo de boia. A gente tinha companheirada, descia, e nessas barrancas, né, nos barrancos dos rios, até então, naquela época, isso até 1980, com o advento da chegada aqui do Saniago, as lavadeiras, todo mundo lavavam roupas na beira do rio. E tinha o porto, inclusive para o banho, tinha o porto dos homens e o porto das mulheres. Tomavam banho. Então isso é uma coisa que tem muito marcada na minha vida, e toda a meninada que tinha aí era peixe nesse. Acontecia muitos acidentes. Esse rio já tragou muitas pessoas, às vezes por certas imprudências, outras por álcool, né? Mas pelo longo da história, esse tragar muito aí, vamos dizer assim, que proporcionalmente até muito, muito reduzido esse tamanho. Então sempre foi uma bênção, e o rio faz parte da nossa vida. E tinha muitas dessas aqui que tinha a lavagem de roupa como profissão. Correto. Como profissão. Bacias de roupa na cabeça, dos sacos ou carrinhos. Era uma vida, que às vezes a gente pensa assim, numa vida muito cansativa, mas de uma certa forma muito alegre também. Porque aquilo tinha as histórias das lavadeiras nas beiras dos rios, quantas histórias lindas, quanta coisa boa, quantos encontros, né? Você morou um período em Goiânia, e foi um período jovem. Como que foi esse período dos estudos? Eu estava em Goiânia, na Escola Técnica Federal de Goiás. Estive ali, que é um curso correspondente ao 2º grau hoje, diria, né? Eu tive ali por um período, e esse período mais crítico ali foi 68. Inclusive nesse período de 68 foi quando surgiu o pós-64, da Revolução de 64, aquele decreto, o famoso que a gente escuta tanto badalar aí, o AI-5. E ali houve um fechamento muito em cima, principalmente da classe estudantil, né? E desse episódio eu me lembro ali que a gente não podia sair de 3 pessoas na rua, só podia andar de 2. A gente morava numa república, e quando a gente saía, que ia, ali o normal da gente sair era muito descer no café da esquina, o café que tinha perto do Banco do Estado de Goiás, na Praça Bandeirantes, a gente ia para lá. Então naquele período, como no tempo passado que você não pegou, e quando chegava os finais de semana, à noite, ia para as praças, aí ficavam as moças andando, os rapazes. Então na Praça Bandeirante, em Goiás, então a gente ia para ali, também tinha aquele movimento, a gente sentava de frente ao banco, ficava vendo o movimento e tal. Bom, então, mas aquilo só podia ir de andar de 2. Mas nesse período que mais me marcou Goiânia, naquela época era uma época difícil. Meus pais aqui tinham as coisas que tinham valor, mas não tinham o dinheiro, a moeda, o dinheiro na carteira.
Quer dizer, e a gente em Goiânia, além de eu estar lá, estavam as minhas duas irmãs, a minha irmã Rita e a Prudenciana, uma que faleceu num acidente de um ônibus aqui vindo de Cuiabá, quando ela já trabalhava, prestava serviço aqui em Altaraguaia, na antiga delegacia de ensino, que era na época que se falava delegacia de ensino. Ela morreu aqui vindo aqui próximo de Rondonópolis. E então nós éramos 3, então tudo isso era muito contado para poder manter 3 em Goiânia. As minhas irmãs moravam numa casa de família, eu morava numa república. Mas aí, o que marcou, mas eu agradeço muito a Deus, eu que lavava minhas roupas, eu aprendi a fazer aquele, eu acho que fala pé de galinha, né? Para fazer barra de calça, pregar botão, passar roupa. Eu aprendi tudo isso. Mas o que me doía muito e ao mesmo tempo era tão bom, porque quando chegava no final de semana, aqueles colegas ali, nós éramos em torno ali de 12, que moravam naquela república, ninguém tinha dinheiro, a situação era periclitante, era para todos. Muitas das vezes chegava num final de semana, a gente tinha dinheiro para comprar um pão bengala. Quando o dinheiro dava para mandar passar uma manteigazinha de leite, a gente passava, cortava aquilo entre 10, 12 ali, o que tinha ali. Era... Bom, mas isso por quê? Porque a gente tinha uma tristeza quando chegava o final de semana. Porque a gente só almoçava e jantava. Então, quando chegava no domingo, o almoço, ao invés de ser às 11 horas, o almoço era ao meio-dia. Então, já atrasava 1 hora. E a gente com fome. Porque tinha jantado no dia anterior 6 horas, 18 horas. Bom, então almoçava no domingo, meio-dia, e só ia almoçar na segunda às 11 horas. Então esse intervalo aqui não é café com língua, era água com língua mesmo aqui o tempo todo. Então era meio sofrido, mas isso serviu muito de experiência, de vida, de ensinamento. Eu aprendi muito com isso, né? Isso para mim foi uma escola, eu agradeço muito a Deus por isso. E a minha vocação, minha vontade era de servir na base aérea de Anápolis, era na aeronáutica, mas eu estava no exército, pensei, bom, eu entro no exército, depois me transfiro de arma, porque havia essa possibilidade, hoje eu não sei se ainda há isso, né? Mas aí a coisa não deu, de repente eu já estava escalado para ir servir em Brasília no BGP, que é o Batalhão de Guarda Presidencial. Aí tô lá naquilo e minha mãe aqui morrendo de medo. E nisso eu tinha um cunhado casado com a minha irmã, João Ramos Fábio, que era capitão do Exército no Rio de Janeiro, né? E que era do Ministério das Comunicações. Aí minha mãe fala, olha, tira o Antônio dessas ideias. Aí ele passa um dia em Goiânia lá, me tira de ideia. Não, rapaz, para que fazer isso e tal, blá, blá, blá. E aquilo eu creio que foi bom também. Aí eu tive a oportunidade de ir lá e me dispensar, porque a região aqui era dispensada. Então eu tive essa oportunidade e por conhecer um oficial que tinha lá, dentista, aí ele ajeitou na 7ª CSM, que era na época, então me retirou e eu fiquei como reservista de terceira chamada ou terceira categoria. Então são fatos assim interessantes, mas que marcam a vida da gente todo esse período, né? Como você conheceu a dona Jussara? Foi na escola, viu, fazendo o curso técnico de contabilidade aqui em Altaraguaia, no Colégio Carlos Uguinei. E interessante, rapaz, você vê como é que Deus usa, né? Ela, minha colega de sala. E ela tinha uma colega que eu queria namorar, era colega dela, não era ela. Eu insistia com uma outra, não dava. Um belo dia, não sei como, de repente, a Jussara foi mais esperta do que a colega, né? E me laçou. E aí traçamos o nosso relacionamento de namoro. E o fato é que dentro de 1 ano, né, ao nos conhecermos, nós nos casamos. Tanto é que o nosso primeiro filho, quando nasceu, nós éramos estudantes do Colégio Carlos Uguinei, um período de férias, né? Então foi ali, mas graças a Deus, a gente só tem muito a agradecer a Deus por isso.
e de casamento nós temos aí os nossos 45 anos de vida a dois. As preocupações, porque vem filhos, né? Correto. Isso sempre somou para que a gente pudesse crescer cada vez mais. Então a gente agradece, eu agradeço muito a Deus, agradeço muito a ela também por essa compreensão, acho que foi uma compreensão mútua também, isso qual o resultado que nós temos aí dos nossos filhos, né, netos. Falando sobre os filhos, também você poderia falar o nome de cada um deles? Oh, sim, posso, e é uma alegria falar, viu? Porque graças a Deus, só dando um relato, estão hoje todos eles casados, estáveis, né? Temos os nossos netos, todos formados. Então nós temos o mais velho aí em ordem decrescente, é o Cristiano, esse mora hoje em Santa Catarina, está lá em Vidal Ramos, é médico lá, é acupuntor, é médico credenciado pelo Detran. Mas o Cristiano casado tem um casal de filhos, a esposa dele chama-se Priscila Chagas. Aí vem a Ângela, que é casada com o Cleimar, Dr. Cleimar, tem 2 filhos, mora em Goiânia, esta é formada em educação física, educadora física. Aí depois vem a Valéria, também casada, é fisioterapeuta e acupuntora, casada com o Reginaldo Estiavo, mãe de um filho, mora em Rondonópolis. E tem o que se chama Rafael, casada com Camila, este é farmacêutico e ela é radiologista técnica e enfermeira, inclusive moram em Barretos, São Paulo. Ele está lá, trabalha numa rede de farmácias e ela é funcionária da parte burocrática do Hospital do Amor, que é o Hospital do Câncer em Barretos. O que é esse DMR? O DMR é uma sigla que é Departamento Municipal de Estradas de Rodagem. E isso hoje corresponderia aí ao secretário de Transporte. Isso eu fui chefe aqui por 1 ano e pouco, né? Mas naquela época nem máquina tinha, não tinha nada. Então era quase que mais por proforma, na questão de reivindicações, de algum benefício ao município, né? Isso aqui foi no governo, quando o prefeito era o Paulo de Carvalho Rocha. E então foi nesse período, inclusive a prefeitura, o prédio da prefeitura aqui, era ali acima, ao lado ali da loja da Lourdes. Eu não sei como é que dá o nome da loja dela ali, em frente à loja do Amauri. Ali era era uma casa que não tinha nem paredes dentro. Onde tinha o bar do seu Daniel ali? Assim, isso ali, era ali, vamos dizer, uma casa ali mais ou menos de uns 5, 6 metros de largura por 10 ou 12 de comprimento. Só tinha a porta de entrada, era uma porta só com as janelas. Ali era a prefeitura. E a Câmara? A Câmara é aquela casinha que ainda tem ao lado da loja da Lourdes. A Câmara funcionava ali. Ali foi a primeira Câmara Municipal. Porque depois dali, então é que foi ampliando, né, com Paulo Rocha, que transferiu a prefeitura lá onde hoje funciona, tá ali o Detran, a Secretaria de Agricultura, a Junta do Serviço Militar, onde funciona ali. Você disputou a campanha eleitoral em 1982. E teve alguma situação durante a questão da campanha, tanto nível municipal também quanto nível nacional? Você poderia estar relatando? Porque eu acho importante esses relatos, porque tem muitas questões políticas que muitos jovens nunca nem ouviu falar, né? E de repente você pode estar abordando sobre a questão do nosso município e do âmbito também estadual ou federal. Olha, 1982 foi quando já foi a abertura, uma das grandes aberturas da política nacional, porque em 64 fechou-se tudo. Aí governadores, os prefeitos de capitais, todos eram nomeados. Em 82
Já começou a abertura, foi quando foi a época já trabalhando já pelas diretas já, dessa abertura, mas as diretas já aconteceu de presidente, mas aí já estava a abertura dos quais os governadores eram já escolhidos direto por voto popular. E isto foi interessante, que na época foi então aqui em Goiás, Santa Rita, né? Foi quando o Íris, já voltando do exílio, porque ele foi exilado aqui no Brasil, porque ele foi cassado em 68, quando prefeito de Goiânia. Aí depois ele foi exilado, ele foi embora, perdeu os direitos políticos, depois ele voltou em 82, candidato a governador. Assim como Carlos Bezerra em Mato Grosso, e tantos outros aí. Aí então foi nessa abertura que aí nós votamos para governador, para senador, para deputado federal, estadual e tal. E isso no cenário nacional, que veio aqui já começando essa abertura, porque o regime militar terminou em 1986 e o último presidente do regime militar foi o João Batista Figueiredo, 21 anos de governo militar. Então hoje quando a gente vê, falando porque tal partido ficou tantos anos, mas os militares ficaram 21 anos. E hoje muitas das coisas que nós estamos vivendo aí é fruto, tem as coisas boas que é fruto desse período deles, mas nós temos muitas coisas, muitos dissabores aí também que vêm de lá. Isso às vezes muitas pessoas não querem falar, mas é uma realidade da qual nós vivemos. Sim. E temos aí. Isso dentro dessa aí, só voltando aqui um pouquinho, desse período, em 1976, até 1976, vereadores só eram remunerados em município de 50 mil habitantes acima. Mas daí de 76 começou a criar as remunerações de vereadores. Mas então, agora, em relação a Santa Rita, ocorreu um fato interessante. O Luiz Martins, que foi o que me antecedeu, ele foi candidato único. Tinha já um movimento político que muito forte, que ficou em alguns períodos. Aí o que antecedeu o Luiz foi o Amauri, também candidato único. E isso começou com o Paulo Rocha, porque o Paulo Rocha chegou, quando ele assumiu o governo, a direção do município, ele naquele período aí de ditadura, ele se aliou junto com o partido do governo, que ele chegou a governar aqui sem Câmara também, viu? Ele teve um período aí que não tinha nem Câmara. Caçou todo mundo, depois juntou, fez, quer dizer. E neste período dele foi bom, que ele chegou a criar uma comarca, aqui já foi comarca. E funcionava lá dentro daquele prédio, daquela prefeiturazinha, lá tinha lá o gabinete, e o juiz chamava doutor Ailton, de que eu não me lembro agora. Mas foi o primeiro juiz, ele ficou aqui, eu acho que uns 2 anos ou mais aí, comarca aqui, nesse período do Paulo Rocha. Então aí, candidato único. Aí quando chegou a minha vez, aí queriam o próximo candidato, já estava pré-escolhido, que era para ser o Bigodinho, Antônio Inácio da Silva. Aí o MDB já entrou e falou, não, aqui nós vamos ter um candidato. E aí foi aquela guerra, foi boa, viu? Porque aí depois a gente disputou, naquela época, cada partido podia indicar até 3 candidatos a prefeito, 3 chapas. Então eu sozinho no MDB e o PDS, que era na época, foi o Bigodinho, candidato a prefeito, e o seu Jair Marciano, que era o gerente da Fazenda Heral, e o Amauri Vieira, candidato a prefeito, e o seu Manuel Rocha, candidato a vice. E nós ganhamos, demos uma rodada boa em cima disso aí, né? E graças a Deus frutificou, foi bom, uma experiência muito boa, e a gente pôde assim contribuir, né? Então, durante todo esse processo aí. Então, em 1982, você disputou a campanha eleitoral e também a gente sabe que você foi o vencedor e passou a governar o município de Santa Rita do Araguaia. Muita novidade, muitos desafios. E como que foi esse período do início do mandato, que inclusive até a campanha eleitoral foi algo muito novo para a comunidade, para o povo.
né, para as pessoas, porque havia as nomeações e as pessoas não tinham enfrentado esse processo. Foi uma sequência de sucessos, que eu digo. Sucesso até porque, pelo meu vice, o Bonifácio José de Rezende, que eu fui, como você já relatou, eu fui prefeito 2 vezes e o Bonifácio 2 vezes também junto. Nós sempre a mesma dupla, né? Correto. E até muitos criticavam assim, mas uma bananeira não dá 2 cachos, né? Mas a gente dava, né? E conseguimos fazer isso aí, graças a Deus. Mas olha, a 82, eu primeiro agradeço muito a Deus pela minha serenidade em toda a minha vida pública e pela Jussara, minha esposa, a minha família que me ajudou muito. Mas houve alguns fatos assim interessantes. Quando assumimos lá onde é o Detran, não tinha aquela meia água, era só a casa, onde só tem aquela capa de cangalho. Ali funcionava a prefeitura, tinha ainda a parte do gabinete que era do juiz, ali, e funcionava a Câmara Municipal ali também. Integrado no mesmo espaço. Tudo naquela mesma casa, não tinha como. E aí quando a gente assumiu, olhando, aí veio a formação dos assessores. Eu agradeço muito os assessores, aqueles que trabalharam comigo e que deram o seu sangue, deram o seu trabalho, a sua dedicação. Ali eu gostaria aqui de ressaltar muito aqui a pessoa do Eugênio Afonso Gomes, que foi meu chefe de gabinete. Naquela época se dizia secretário-geral. Era aquele que tinha todo o comando, o Eugênio ali. Depois eu tive uma outra pessoa que, depois de um certo tempo, ela começou a se abrir um pouco e deu muitas ideias, e ela viu, talvez o meu comportamento e o comportamento do Eugênio, a Ivanise Lira Carneiro, que era a contadora, muito sábia, competente, que tinha ali, e que depois nós formamos o Lourenço Ferreira Rodrigues, que passou a ser o contador. Mas ela era tinha muita criatividade, ela falava muito, nos orientava, né? E fora daí, a gente tinha uma outra pessoa que às vezes nos dava algumas ideias, que foi o Dr. Cairo, porque ele saiu da administração de Alto Araguaia, lá com o Bilino, na época, ele estava aí de vez em quando, a gente beliscava com ele algumas ideias e tal. Pá. Mas aqui, desse fato interessante aqui, o que ocorreu é o seguinte: eu quebrei um parâmetro, um paradigma que tinha em Santa Rita, que eu acho que todas as administrações deviam usar isso. Porque o nosso grande mal, e que eu vejo hoje no nosso termo de Santa Rita, como você é conhecedor, a gente tem hora que a gente entristece com as formas de administrar, de pensar, de julgar, de olhar. Mas na época, assim, quando eu assumi, aqui que entra o fato interessante. O Eugênio era o presidente do diretório do PDS. Eu era do MDB e ele o presidente do PDS. Mas nós não olhamos a questão da cor partidária. Eu tive aqui apoio de todos eles, inclusive do presidente do diretório, o seu Joaquim, o pessoal, o seu Romão. O Eugênio veio, integrou a equipe e vestiu a camisa e fez um belíssimo de um trabalho. Um belíssimo de um trabalho. Então hoje, às vezes, muitas pessoas falam, o Cajambo foi perseguido. Não, nunca persegui ninguém. Agora, o que pode ocorrer é que às vezes as pessoas, às vezes num período de campanha, promete o que ele não pode cumprir e depois quer que o prefeito cumpra. Aí ele vem, você não tem como, ele começa a mentir para o eleitor dele, aí começa a dizer, não, mas ele prometeu para mim, por isso que eu prometi para você. Aí começa daquilo, então são essas intrigazinhas. Mas então isso foi muito bom e nesse diálogo, nessa forma de administrar, e nesse aprendizado, né? Porque a nossa vida é um aprendizado. Eu fui aprendendo.
E ali conquistei uma amizade com todas as pessoas, com todo mundo. E aí um dos nossos primeiros atos que houve ali foi então tirar a câmara de lá para começar a dar espaço. Aí foi quando alugamos do Adelair aqui perto do colégio Alfredo Nasser, aquele cômodo. A câmara veio para ali com todo o apoio, sempre nos apoiando. Aí aumentei aquele espaço do lado direito, isso no primeiro ano, naquela primeira... Na época era quantos vereadores? Eram 7. 7 vereadores. 7 vereadores aí. E depois foram 9 já na outra. Correto. Quer dizer, aí é que a gente teve, aí começamos, né? O nosso grande trabalho, e aí no primeiro ano, nessa caminhada, foi quando a gente batalhou para a questão da energia, daquela construção daquela subestação lá embaixo. Nesse período, no primeiro ano, a nossa meta maior era resolver, ou pelo menos tentar parcialmente resolver o problema da energia da cidade. Porque nós tínhamos ali onde é a oficina do Jason, ali tinha 2 motores estacionários, alimentados com diesel ali, para poder manter a energia na parte. E tinha aquela usininha onde está o sanear, que atendia uma pequena parte só da cidade lá embaixo. E aí nós batemos em cima com a CELG, aí a dificuldade. Aqui, como era um município ainda de consumidores pequeno, a cidade pequena, como ela ainda é até hoje, porque a cidade aqui só ia até ali na Avenida Castelo Branco, para baixo. Correto. Essa região aqui mesmo era muito... Tinha poucas casas aqui, esse setor Vila Regina, tinha pouco. Mesmo lá embaixo também tinha pouco. Então a empresa, a CELG, porque toda empresa visa lucro. Vai dar lucro, nós investimos. Não dá lucro, não quer. É verdade. Então essa foi a grande dificuldade que nós tivemos que investir. E aí o interessante é que nesse investimento você investe, você compra e tem que doar, né, para poder chegar ao benefício. Então foi quando começamos a grande campanha para o sinal entrar aqui, o sinal de Cachoeira Dourada, que já vinha para Alto Araguaia e que já estava atendendo, já também indo para Alto Taquari. E aí foi quando foi montada aquela subestação e aquilo ali foi orçado num valor de 53 milhões, do qual o município bancou quase que 80% de toda daquela obra ali para poder colocar a energia. E que veio até há pouco tempo, que eu acho que até uma lástima, porque desativaram aquilo lá, pensando nesse linhão que vem aqui de Mineiros, que é um linhão aqui muito longo, meio deficitário, que aquilo teve uma época que aquilo lá atendia, quando caía a demanda aqui, a outra entrava, né, no começo. Correto. Depois acabaram, desativaram aquilo lá por tudo. Mas então isso foi assim, o desenrolar do primeiro ano, e do segundo ano já fomos construir a Câmara Municipal. Foi quando adquirimos no primeiro ano aquelas 2 quadras. Aquilo ali foi um ressarcimento de um acerto de contas na época ainda da administração do ex-prefeito Luiz, ali a contadora Ivanise. Então adquirimos aquelas 2, construímos a Câmara, aí aí já veio depois o ginásio de esporte com o governador Onofre Quinan. O ginásio já foi no seu período? Foi no meu período, do Onofre Quinan. Primeiro mandato? Do primeiro mandato. Aí construímos aí veio a construção da prefeitura, do prédio da prefeitura. Também, né? A prefeitura foi Sim, no primeiro mandato ali também, a construção dela ali. E nesse primeiro período aí foi uma grande safra, porque veio no primeiro ano também o asilo, aquele asilo ali é uma fundação nossa, com a Jussara. E aonde aquele prédio do asilo é bom aqui salientar e registrar. Quem construiu aquilo ali foi na administração do seu Jerônimo Rocha, com recursos próprios. E quem veio ali inaugurar na época, eu me lembro, rapazinho, foi o Iris Rezende Machado, que veio ali, quando o prefeito de Goiânia veio ali, eu me lembro ainda como hoje, aquele colégio ali, um colégiozinho ali, que depois foi transformado, né? O Luiz tentou transformar num hospitalzinho, não deu certo como municipal. Aí nós transformamos no asilo, foi ali, fundado em 1983. E aquele nome que ele tem, ali do Cília,
foi, infelizmente, da primeira moradora de lá, a primeira moradora que veio a falecer, que foi dado então o nome. Aí foi desenrolando o tempo aí. Correto. Nesse período do seu mandato, veio alguns recursos do governo do estado sobre a questão de algumas pavimentações, que eu me lembro que tem algumas pavimentações que foi no seu período. E essas pavimentações, ela foi com recursos próprios ou ela foi aí 100% do governo estadual? Olha, no primeiro mandato, tudo de menos esse bloquete que tem aqui da borracharia do Baú, na Avenida Antônio Bernardes, e que vai até aquele hospitalzinho, tirando aquele ali, e um outro que circula lá em frente aquele campo de futebol, Santa Rita Esporte Clube, o resto desses calçamentos todinho foram feitos todos com recurso próprio no primeiro mandato também. E com um detalhe, de repente você fala assim, recurso do Estado não veio nesse período, só o ginásio de esporte. Correto. E ajuda na energia é que veio aqui. E aquelas casas, as casas 51, aquela Vila 51 lá em cima, que tem o nome do senhor Norberto Alves Pereira. Quando fui fazer aqueles calçamentos com bloquete, aqui de Goiás nós éramos 10 prefeitos, fomos a Brasília reivindicar um recurso que se chamava-se Recurso a Fundos Perdidos, que hoje tem o nome de emenda parlamentar. Mas naquele tempo não, era se você fosse meu amigo e fosse, vai, então não dava, onde é que tem mais eleitor, onde tem menos, vai, então, a bagunça era feia. E nós fomos, eu tenho uma testemunha aqui, que é o doutor Hernani Ribeiro. O pai dele era prefeito em Jandaia. E nós fomos a Brasília, reunimos esse grupo de 10 prefeitos e tentamos lá. E o governador era o Henrique Santilo. O Íris Rezende era o ministro da Agricultura. Pensa, poxa, com o Íris lá agora, a gente, né, nós vamos ter uma linha de crédito lá para buscar alguma coisa, porque aí todo mundo dizia, não, Brasília que tem dinheiro, mas só para malandro mesmo, infelizmente, viu? Essa é a palavra mesmo. E parece que até hoje continua na mesma, só mudou os nomes, o jeito. Aí fomos lá no Aníbal, lá para ele liberar. Quando chegamos lá, ele falou, prefeitos, eu quero que vocês entendam a minha situação, mas essa questão da fundos perdidos, quem manda, quem está direcionando esse dinheiro, é o ministro da Casa Civil, o senador Marco Maciel, que é o presidente nacional do PDS. Ele é que define e nós vamos lá, vou marcar para vocês lá uma audiência com ele. Agora, marcar audiência por quê? Porque tinha que pagar a propina e ele não podia liberar a propina. Naquela época, eu estava reivindicando 100 mil. Aí fomos lá com o Marco Maciel. Aí ele é altão, aquele homem assim, parece um santo, né? Aquele homem sério. Ele falou, olha, prefeito, eu quero que vocês entendam que quando a gente está pedindo essa ajuda é a bem do Brasil, porque o ano que vem nós temos uma campanha eleitoral e precisamos arrumar recursos para isso. E qual era o valor da propina? Era 50%, rapaz. Conforme o município, 50%. Aí nenhum de nós ali não aceitamos. E voltamos, eu cheguei aqui e meti a cara e fiz com recurso próprio. Então são essas coisas que são lições na vida da gente e que a gente consegue fazer com austeridade. Agora, tinha problemas na administração? Faltava, às vezes tinha uma rua com um buraco, tinha um problema, mas tinha uma coisa que é diferente de hoje. Me desculpe os administradores que já passaram ou que estão aí hoje. A gente estava investindo, porque quando estava construindo na Câmara, a pessoa chegava, olha, está precisando fazer isto. Olha, mas calma, porque o pouquinho de dinheiro que nós temos bem administrado, nós estamos aplicando aqui. Mas a pessoa via onde você estava aplicando. Então, todo mundo tinha complacência e te ajudava. Mas hoje, infelizmente, você conhece bem,
Quer dizer, hoje fica assim, não tem dinheiro, não tem isso, tem história aqui, história ali, vai, e não se vê nada. E é por isso que o povo grita, e grita com razão. Então são essas experiências assim que às vezes machucam, mas ensina a gente. Eu fico entristecido porque essa sistemática continua até hoje, infelizmente, às vezes numa cifra menor, mas continua, a gente sabe, é sabedor dessas coisas. Eu falo que onde existe ser humano, existe a corrupção. Sim. Onde existe o bem, existe o mal, não tem como. As introduções, elas acontecem. E até sobre a questão de crítica, eu sempre menciono, Cajango, que até para receber crítica, a gente não deve dar importância para a crítica, mesmo que ela seja construtiva, sim, de alguém que nunca construiu nada. Acho que as pessoas, para criticar alguma questão, no mínimo, ela tem que ter construído alguma coisa. Sim, sim. Então, a gente vê muitas pessoas que são críticas e, de repente, você vai olhar a biografia, o histórico não produziu nada de relevante para a comunidade, para as pessoas. E eu vejo que a nossa vida, ela faz sentido quando a gente faz sentido para a vida de alguém. Sim, com certeza. Não é isso? É porque a gente está a serviço do outro, né? Correto. Principalmente na vida pública, né? Na vida pública você está ali a serviço da comunidade. Diretamente. Você não pode estar pensando em ter interesse em salário, em benefício. Não, o benefício é porque você se prontificou a administrar aquele bem que é de todos. Correto. Não é de um ou de um grupo, é de todos, é um bem de todos. Até aproveitando esse assunto, e falo isso, que o servidor público, o nome está deixando bem claro, é para servir o público. Sim, então ele está inteiramente para servir. E às vezes a gente jamais pode generalizar, né? Existem várias pessoas que são empenhadas, né, no propósito de trabalho, de cumprir os comprometimentos. Quem está para servir que é submisso a quem é para ser servido. É verdade. Falamos um pouco sobre o primeiro mandato e eu gostaria que você falasse um pouco sobre o segundo mandato, como foi? Já veio aí com uma nova bagagem de experiência, né, do primeiro mandato e o período também que houve, né, entre um mandato e outro aí de experiência para somar em trabalhos para a comunidade. O segundo mandato, ele foi assim, a segunda eleição já foi naturalmente uma campanha bastante fácil, tranquila, né? Infelizmente, o que me sucedeu, que foi o doutor Severino, eu não sei, é como nós estamos vendo hoje no cenário federal, eu não sei a quem que ele ouvia e criou, eu acho que uma espécie de incompreensão. Teve alguma coisa que levou a isso aí, que quis no sentido, eu pude entender assim, de querer denigrir aquela administração e achando que a outra que seria interessante. E isso gerou uma série de incompreensões na cidade, no eleitorado, partiu para outros interesses, outras pessoas interessadas em serem candidatos, em serem prefeitos, e o objetivo de ser prefeito era me tirar do cenário político. E dentro disso surgiu alguns fatos muito sérios e tristes aqui, inclusive onde culminou em 1990 um sequestro do meu filho mais velho, o Cristiano, subindo para o ginásio de esporte. Pegaram ele ali numa manhã, chovia, o encapuçaram, soltaram ele lá perto da ponte da Babilônia, ali perto do Calhambeque, do lado de cá. E ficou quanto tempo com ele, no caso? O período pegaram de manhã? De manhã, não, quando eu fui ver ele chegando em casa, né? Foi muito providencial tudo isso, mas ele foi solto lá e quando ele chegou, chorou, falou. Eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo? Será que esse menino está envolvido com drogas? Porque ele aí já estava com 11 anos, 10, 11 anos. Será que tem alguma coisa? Porque eu já tinha tido algumas pressões nesse sentido também, na administração. Aí todo aquele burburinho, né, na cabeça, rapaz. Mas Deus me deu a mostra, me deu a verdade no dia seguinte. Tá ali o João Machado, filho, era vereador, ele estava lá em casa, aí depois estava tudo calmo à tarde, eu falei com o Cristiano, falei, meu filho,
talvez um pouco maior do que o seu, assim, na sua idade, um pouco Tá maior com que 8 ele. anos. Aí eu falei para ele, escuta, lá onde eles te soltaram na beira, porque eu não estava acreditando nele até então. Acreditava, mas desconfiando de tudo. Mas também não saí da minha naturalidade, tanto é que, graças a Deus, não ficou com sequela nenhuma, não precisou de nenhum tratamento psicológico, nada, graças a Deus. Mas é o comportamento meu e da Jussara diante do caso, né, para fazer estardalhaço. Aí sentado junto com ele, eu falei, escuta, se a gente for lá no local, você é capaz de mostrar onde foi que você desceu lá? Ele falou, eu sei, pai, onde que é. E aí eu pensei, então tá, amanhã cedo nós vamos. E o João Machado, não, também vou, tá, então nós vamos. Aí quando nós estamos indo daqui para lá, eu pedindo, Senhor, me dê uma amostra, me dê um sinal, né? O que eu vou fazer? E nisso lá, quando eles desceram ele lá, deixaram ele só de zorba. Tiraram o tênis, o reloginho que ele tinha, tirou tudo. Então. Aí quando for descendo, aquela descida para a ponte, lá vai descendo, eu falei, aqui? Não, mas não, foi aqui. Rapaz, foi britânico, foi em cima, rapaz. Aí paramos, o João Machado, eu falei, calma, deixa, porque eu queria ver se havia algum rastro, alguma coisa. Mas o João já foi impulsivo assim, já olhando, veio a prova na hora. Quando ele desce assim, o relógio do menino estava caído lá no chão, rapaz. Caído. Então, mas isso eu dou... Aí aqui é uma história longa que nós não vamos usar nessa coisa. E aí acabei buscando a orientação da polícia anti-sequestro em São Paulo, né? Diante de tudo isso aqui, tá? Lugares que eu vou, de repente chega, tem pessoas que às vezes não é capaz de olhar dentro dos meus olhos, porque eu não sei. Mas de repente alguma contribuição, teve alguma coisa. Mas a gente vai superando. Aí veio o segundo mandato, né? Correto. Aí já veio, foi natural isso aí. Aí o segundo mandato, 4 anos, que o primeiro 6 anos, esse 4. Aqueles asfaltos que tem nas proximidades da prefeitura. Aí naquele período, o Agenor Rezende, em 9 meses de governo, foi o governador que mais nos ajudou aqui, foi o Agenor. Ele nos deu 50 mil metros de asfalto e naquele período, a gente contando centavos, a prefeitura nós fizemos 54 mil, porque o Estado conseguiu fazer 46, entrou o Maguito, não deixou terminar. Aí já tirou tudo. Aí nós fizemos 54, na mesma firma que fez para o Estado, foi a que fez para o município, e aqueles asfaltos, aqueles meio-fios da prefeitura que vai para o lado do campo de futebol, ali a prefeitura que teve que fazer também no asfalto do Estado, que o Estado não terminou. E ressaltando que com galeria pluviais. Sim, aí as galerias foi 1.500 metros, 1,5 km de galerias. E hoje a gente fica entristecido porque a gente está vendo que muitas bocas dela em muitas partes está entupido, tampado, né? Olha, a vocação religiosa, ela vem... Eu tenho uma tradição de família, sempre católica, romana, né? Hoje eu sou ortodoxo, mas o ortodoxo também é católico. A oração, aquela oração do creio, a profissão de fé que tem lá, da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, somos lá dentro da pentarquia, né? Dos 5 patriarcados do início da história da Igreja. Bom, e tinha aqui, eu estudava no Colégio dos Padres, no ginásio Padre Carletti. E devido ali o ensino religioso, a formação, meus pais, aquela vida, né? Aquilo sempre me aguçava, eu tinha vontade. Interessante, mas Deus tem os seus desígnios. Os padres convidaram muitos dos meus colegas para irem para o seminário. E eu tinha vontade que eles me convidassem. E nunca me convidaram para o seminário, nunca. E eu ficava com aquela vontade, mas eu também não pedia. Vai e tal. Quando chegou na época para o casamento, quando eu namoro, quando chegou na hora H, me volta de novo a questão religiosa.
Aí eu tive uma paradazinha naquele período. Falei, meu Deus, e agora? Para ou continua, né? Para ou continua, porque até então eu não conhecia ainda a igreja ortodoxa, quer dizer, a questão celibatária e tal. Mas aí a Jussara falou mais alto o lado dela, viu? Aí casamos. Aí depois veio o casamento, passado, aí eu fui convidado para ser o aluno da primeira escola diaconal da Diocese de Jataí, que a primeira diocese que ordenou diáconos no Brasil foi em São Paulo, depois aqui em Jataí. Aí eu fui, já começando em 1977, fui para a escola diaconal, em Jataí, a gente foi preparando, aí o bispo não me ordenou, aí veio outro, vai e tal, até que eu não ordenei, recebi só os 2 ministérios iniciais, de acolitato e de leitor, né? Pela Igreja Romana. Aí depois veio a minha decisão de deixar a Igreja de Roma por algumas situações que ocorreram aqui, de âmbito administrativo, não religioso, mas de administrativo, de repente de querer pôr alguma mordaça em você, uma série de coisas que é meio triste até a minha saída, é a razão. Mas Deus tem os seus desígnios. Aí procurei a igreja ortodoxa, procurei o bispo, expus a ele a minha vocação, o meu desejo e tal, e aí há pouco tempo ele me acolheu. Depois de 8 meses me ordenou diácono, depois de 1 ano e meio estudando, aí ele já me ordenou, porque eu já tinha teologia também, já era bacharel em ciências econômicas, já tinha sido administrador também, já 2 anos, já por 2 mandatos, prefeito. Aí ele me acolheu, 1 ano e meio depois ele me ordena sacerdote, isso em 2008, né? Em que aí eu recebi a ordenação presbiteral. Mas então foi essa caminhada, ela surgiu aí, diante dessas grandezas aí, dessa caminhada que eu agradeço muito a Deus, e a gente acaba hoje sendo referência para muitos outros, viu? Qual foi a circunstância que você conheceu o Papa João Paulo II? Olha, João Paulo II foi uma circunstância interessante. A cidade aqui chama Santa Rita do Araguaia. A padroeira Santa Rita dos Impossíveis, porque tem aí a questão do patrimônio, né? Que foi essa área toda foi doada para a igreja, mas destinada a Santa Rita dos Impossíveis. Como sabedor de que o corpo dela é incorruptível ainda em Cássia, na Itália. Santa Rita não tinha nenhum registro oficial da história dela do município. Aí o meu irmão aí comigo, eu pedi para ele, olha, José, você podia fazer um registro do nosso município, registrar a nossa história. Aí daí fluiu essa história dele escrever, né? Sobre Santa Rita, sobre o município, né? A nossa evolução política, administrativa e religiosa e tal, e escrevendo sobre Santa Rita. Aí naquilo que está ali sobre Santa Rita, surgiu a ideia, olha, nós podíamos ir à Cássia, onde está o corpo da Santa, até para a gente ter um testemunho maior de dizer para as pessoas. Então foi assim, e aí nós fomos. Foi no mês de maio, né, porque a festa dela, 22 de maio, nós tomamos o avião aqui em São Paulo, em Goiânia de São Paulo pegou o outro e fomos. E teve uma parada técnica pela transportadora na época, a TAP, Transporte Aéreo Português, em Lisboa. Chegamos à tarde, quando no voo aproximando de Lisboa, aí o meu irmão lembrou assim, falou, poxa, hoje é 13 de maio, dia da aparição de Nossa Senhora em Fátima. Aí eu falei, poxa vida, nós temos que ir lá. E assim foi feito, descemos no aeroporto, do aeroporto fomos para o hotel, do hotel já pedimos um táxi. Desse táxi aí nós levamos um susto danado, porque chega uma Mercedes-Benz, carrão novo, o motorista de paletó e gravata, falando 5 idiomas, e lá vai nós, sai chuco daqui, no mundo daquilo, é um banho de civilização, né, que você vai levando aí.
E aí fomos a Fátima. No dia seguinte fomos para Roma. Chegamos à tarde. No dia seguinte, bom, agora vamos lá visitar vamos passear lá no Vaticano, né? Porque é um dos maiores pontos turísticos que tem em Roma, que é o Vaticano, o Coliseu, umas outras partes do direito lá, que eu esqueci agora como é que dá o nome. Tá? Aí pegamos um táxi, fomos lá. Quando entra tem uma avenida chamada Avenida Consolação. Quando entramos ali, nós pedimos, não, pode nos deixar aqui. Aí nós vamos a pé. Dispensamos o táxi e fomos naquela avenida. Aí você vê uma bandeira de um país, de outro, e vem a bandeira brasileira. Aí meu irmão falou, vamos entrar aqui na embaixada para a gente ver como é que esse povo trata a gente. Aí entramos. É claro que quem entra lá, vai trabalhar ali, tem que ser cristão católico. Aí entramos, estava lá o embaixador, inclusive tem até a foto que a gente tirou com o embaixador. E aí entramos, falamos qual era o nosso objetivo, onde estávamos indo, e com os livrinhos numa pastinha. E lá na embaixada já demos um livro. Deixamos um lá. Deixamos um também lá em Fátima. Também fomos deixando Santa Rita aí, que é um livrinho que tem o título de Ligeiro Histórico de Santa Rita. E que foi distribuído em toda a cidade, onde poucas pessoas têm esse exemplar. Bom, aí entramos lá, falamos com o embaixador, aí ele falou que ele também, que a esposa dele era devota de Santa Rita, que ele tinha estado lá no ano passado e tal, conversando, fomos saindo, ele falou, escuta, amanhã é dia da audiência pública e particular do Papa João Paulo II, se eu conseguir uma credencial para vocês gostariam? Aí foi uma balançada, né? Poxa vida, aqui não conseguia falar com o Maguito no governo, né? Agora falar com o Papa, rapaz. Mas aí tudo bem, aí quando foi a tardezinha nós ligamos e falou, ó, confirmado. Aí no dia seguinte fomos, passamos na embaixada para pegar a credencial. Aí ele falou, não, vou mandar levar vocês. Não, mas é pertinho. Não, vocês não chegam lá. Aí entramos no carro da embaixada, um carro oficial, e interessante, aí parecia gente, né? Todo mundo, o carro foi andando aonde ia, tinha os guardas, ia parando, o trânsito parando tudo, o carro sem nenhuma obstrução. Aí nos levou até lá pertinho, descemos ali, nunca apresentamos um passaporte nem documento para ninguém. Fomos e sentamos ao lado do Papa, ficamos a uma distância dele, assim, mais ou menos uns 4 metros, 4, 5 metros, durante 1 hora e tanto ali, o meu irmão. Aquela Praça São Pedro cheinha de gente, um silêncio total. Quando termina ali, aí é que a gente tem a oportunidade de falar com ele. Tanto é que eu tenho a foto também ali, quando ele manda uma bênção para Santa Rita, a gente entregamos a ele o livrinho também, aí ele já passou para o secretário dele guardar. Então tudo isso aí, depois é que nós fomos, né? A cidade de Lanciano, a Cássia, ficamos lá. E aqui tem um fato interessante em Cássia. Eu estou alongando aqui, mas eu acho que é preciso a gente mostrar isso aí. Antes até de vir aqui, eu estava me lembrando. Lá em Cássia tinha um padre brasileiro. Aí que ficou nos assessorando ali, até para ajudar um pouco no idioma, né? Porque dá uma certa dificuldade de comunicação e tal. Aí fomos visitar o prefeito de Cássia. Aí nisso já tinha surgido, porque uma coisa vai puxando a outra. Aí naquilo surgiu comigo ali, meu irmão, falei, poxa, eu vou convidar esse prefeito aqui para a gente fazer um convênio Santa Rita do Araguaia e Cássia, um intercâmbio no período da festa. Quer dizer, ele manda daqui seis pessoas e nós mandamos 6 de Santa Rita. A gente troca, fazer um intercâmbio. Fui para poder acertar o intercâmbio, que aí nós ficamos acertados, que o município lá mandaria 6 pessoas até Goiânia,
Santa Rita do Araguaia buscaria em Goiânia, traziam aqui para Santa Rita, ficaria aqui um mês conosco, esses 6 pessoas italianos de Cássio. Mas 6 nossos também, nós colocaríamos aqui, eles buscariam em Roma, ficaria lá um mês lá também. Você já imaginou a questão cultural, de viagem aqui? E hoje, antes, vindo aqui para esse momento nosso aqui, ainda fazendo as contas, se tivesse isso realizado, nós já teríamos mandado 150 pessoas. Nossa, lá. Já imaginou Santa Rita, 150 pessoas da nossa convivência, do nosso grupo aqui fazendo esse intercâmbio, e deles também já teriam vindo 150. Agora, por que não realizou? Aí é bom você ver. Eu precisava do aval do bispo e precisava do aval da Câmara. Eu não tive apoio do bispo, Dom Benedito, que falou assim, não vou mexer com isso, cortou. Tirou fora isso aí. E a Câmara aqui também não apoiou também. Então, aí acabou, morreu por aí. Ficou só na experiência, viu? Você se sente realizado diante de tantas batalhas e tantas conquistas? Olha, a realização ela é constante. Eu me sinto uma pessoa realizada pelo meu caminhar, pela vida. Às vezes, quando eu olho para trás, eu vejo assim, quantas coisas às vezes que eu poderia ter deixado de fazer, eu fiz, e o que eu poderia ter feito e não fiz, mas não me arrependo também, porque tudo é uma sequência, é um momento, né? Mas então eu me sinto feliz e muito agradecido a Deus, inclusive por me dar vida e saúde até os dias de hoje. Assim como você talvez não saiba, eu já tive um câncer, né? Passei por uma cirurgia, foi preciso tirar um pedaço do intestino, o rim esquerdo, a vesícula. Eu estou aqui, graças a Deus, tudo isto que ocorreu comigo, mesmo nas dificuldades na minha vida pública, mesmo nas doenças, nas enfermidades, tudo isso para mim é como se fosse um filme. Não lembro de nada de detalhes e não faço questão de lembrar, só agradeço a Deus porque estou aí tranquilo. E para mim a minha vida é um livro aberto, então eu me sinto muito feliz por isso, de estar chegando hoje. Eu já tenho 71 anos e me sinto ainda jovem, viu? Não queira você achar que está melhor do que eu não, porque eu não admito. Que bacana. Você tem medo da morte? Não, porque a morte para mim, o significado da morte é vida. Porque é através da morte, que é consequência da nossa desobediência, mas é através da morte que nós temos a nossa verdadeira liberdade junto de Jesus. Queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do nome ortodoxo, porque as pessoas estão acostumadas, a Igreja Católica é a Apostólica Romana. Sim. Qual que é a diferença? Olha, é interessante isso aí dentro da história da igreja. No começo da igreja, a igreja era a igreja cristã. Não tinha cristão, todo mundo cristão, batizado cristão. Mas aí começou em 451, que quando foi para a realização do quarto, vamos dizer hoje dentro do conhecimento, o quarto sínodo, o quarto concílio ecumênico, onde todos os bispos, todos aqueles líderes da igreja cristã reuniam para ir discutindo os seus problemas e melhorando o relacionar, a questão pastoral de trabalho. Quem ia era o patriarca da igreja sírio-ortodoxa de Antioquia, que é a primeira igreja institucionalizada na história do cristianismo. Ela é de 23 de fevereiro do ano 34. Vamos supor, o CNPJ dela é dessa data, a primeira. Aí depois foram surgindo as outras. Bom, então sai o patriarca, teve o primeiro concílio em 325, depois em 381 e tal. Aí veio 451, que seria o quarto. Quando ele chega lá, o imperador romano estava sentado na cadeira já presidindo o concílio. Não esperou o verdadeiro presidente que iria presidir. E o Papa, que eu não me lembro o nome dele aqui agora, reuniu
estava com uma mesma reunião em Milão, no mesmo dia e no mesmo horário. Aí o patriarca de Antioquia, juntamente com o patriarca que já tinha os outros bispos, também patriarcados, o etíope, o Malacar e o egípcio, e o da Síria, os 4, se retiraram do concílio, foram embora. Aí, então, ortodoxo quer dizer reta tradição. Então, essas são as 4 igrejas consideradas igrejas orientais. São essas 4. Surgiu lá em 450. Então, o ortodoxo, do primeiro cisma, em 421. Depois veio outro cisma, no ano de 1054, que aí houve um outro rompimento. Algum recado para os seus filhos? Às vezes, de repente, você nunca disse, ou se disse, deixar a público essa fala. Olha, sempre o que eu deixo a eles é o meu exemplo, a minha caminhada, a minha vida. Mas eu quero deixar a eles e a todos aqueles que são os meus amigos, conhecidos e todas as pessoas, que não olhem pelas minhas fraquezas, os meus pecados, mas que olhemos para o alto, agradecendo sempre a Jesus e nos pautarmos sempre dos seus ensinamentos, que é o nosso caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Com Jesus somos tudo, sem Ele não somos nada. Esse é que eu quero e desejo que todos sejam sempre tementes a Deus, mas o temer aqui não é o medo de que Ele venha e castigue, mas é que o temer aqui é que a gente nunca perca a esperança e a fé no próprio Jesus. Jango, gostaria muito de agradecer você, tá, por ter aceitado aí o convite. Eu fiz prontamente, você se dispôs, e dizer que eu tenho plena convicção que o legado que você deixou, né, para o nosso município, o legado que você está deixando para a história de Santa Rita, isso daí faz parte, e é bacana nós podermos hoje compartilhar essa conversa, esse assunto, mostrar um pouco de imagens para as pessoas, relatando um pouco da sua história. Eu sei que nós não dá para contar tudo. O que pode ser dito, né, dentro desse nosso tempo, foi falado, né, e o que tem é gratidão por tudo e agradecer. A gente sabendo agradar todo mundo, nem Jesus agradou. E não é porque ele não era perfeito. Sim. É porque as pessoas que via ele de forma diferente. Então, mas eu tenho plena convicção que o percurso que você fez agradou muitas pessoas, e muitas pessoas é grata pela sua contribuição, que de repente, se não foi o que as pessoas queriam, com certeza foi feito de coração, né, de boa vontade, e de deixar aquela parcela de contribuição para a comunidade, para o povo santarritense. Ô Jonas, eu é que agradeço primeiramente a Deus, mais uma vez, e a você pela sua delicadeza, parabenizá-lo pela sua dedicação de fazer esses registros, viu? E você precisa ter vontade, amor mesmo, e é gratificante. E é um trabalho que um trabalho que você está fazendo, que é um trabalho de libertação, de levar os estímulos, de tirar muitas coisas que hoje às vezes as pessoas não conhecem, mas para que as pessoas possam buscar no exemplo dos nossos antepassados para caminhar no nosso futuro. Isso porque nós caminhamos hoje aqui, porque nós tivemos um passado, nós tivemos uma educação, nós tivemos um direcionamento no nosso caminhar. Então eu tenho muito só a agradecer mesmo e parabenizar você, com toda a sua família, e desejar e me colocar à disposição. No que estiver ao meu alcance, o que eu souber, estarei sempre à sua disposição, viu? E foi um motivo de muita alegria de estar com você, e espero que aqueles que assistem a esse trabalho seu, que a gente possa ter contribuído um pouquinho aí para todo esse momento nosso aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado eu. E que Deus continue nos abençoando. Amém. Comente de que cidade você está assistindo essa história. Deixa aí seu like, né, curta, compartilha, comente, para que esse vídeo possa chegar até mais pessoas. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Um abração a todos.